Seja bem-vindo ao nosso 63º dia. Meu nome é Everton Alonso, da Leitura Bíblica Anual, e hoje nós iremos ler mais alguns capítulos, mas antes de entrarmos na leitura, gostaria de pedir para que você possa curtir, compartilhar, comentar e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos ler Êxodo no capítulo 15, seremos transportados até Lucas capítulo 18, retornaremos até João no capítulo 33 e, por fim, encerraremos a nossa leitura hoje em 2 Coríntios, no capítulo 3. Aqui, em Êxodo, no capítulo 15, Moisés, após a travessia do Mar Vermelho, ele entoa cânticos ao Senhor. E diz assim, Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é o guerreiro. O seu nome é o Senhor. Ele lançou ao mar os cavalos de guerra e os exércitos do faraó. E os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. As profundas águas os encobriram como pedra, desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. E em teu triunfo, grandiosamente, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante e os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. E as águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei os despojos e os devolverei e devorarei. Com a sua espada nas suas mãos os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso de santidade, terrível em feitos gloriosos e autor de maravilhas? Estendes as tuas mãos direita e a terra os engole. Com o teu amor conduz o teu povo que resgataste. Com a tua força, e tu elevaste a santa habitação. As nações ouvem e estremecem, angústia se apodera dos filhos da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de temor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo tu compraste. Tu os farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no teu santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eternamente. Quando os cavaleiros e os cavalos de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre ele. Os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Midian, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborim e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel, desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Então, esta é a razão qual lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. E ele lançou nas águas, e ele se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenança e pôs à prova, dizendo: Se vocês derem atenção ao Senhor e o seu Deus e fizerem o que ele aprova, e se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, pois é o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Vamos agora ao Novo Testamento. Nós vamos fazer a leitura lá de Lucas, no capítulo 18, onde vai falar da parábola da viúva persistente, também da parábola do fariseu e publicano, também falará sobre Jesus e as crianças, também falará sobre Jesus e o homem rico. E vamos à leitura. Diz lá Lucas, no capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia ao Senhor Deus,
nem importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ele não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará a fazê-los esperar? Eu digo a vocês, e eles lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E alguns que confiavam em suas próprias justiças desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou longe e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem não é outro e foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido, mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixe vir a mim as criancinhas e não impeçais, pois o reino de Deus pertence a que são semelhantes a elas. Digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como essas crianças nunca entrará nelas. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa: venda tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá o tesouro no céu. Depois vem a mim e siga-me. Ouvindo isso, esse jovem ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Ao os ouvidos ouvirem isso, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é importante para os homens o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Jesus respondeu: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber da presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá, e ele será entregue aos gentios, que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele e o açoitarão, e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, e o significado dessas palavras estava-lhes ocultos, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, lhe perguntou: o que estava acontecendo? Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que quer que eu faça? Senhor, que eu quero ver. Respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvor a Deus. Vamos agora ao livro de Jó. Nós faremos a leitura do capítulo 33 de Jó, aonde o jovem Eliú ainda continua a fazer as suas considerações para os 3 amigos de Jó e também para o próprio Jó. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a minha boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro de Todo-Poderoso me dá vida. Responde-me, então, se eu puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus e também fui feito de barro. Por isso, não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você me disse ao meu alcance, e eu ouvi bem as palavras: estou limpo, sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade, e ele me considera seu inimigo.
Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que vocês não estão certos, porquanto Deus é maior do que o homem, porque você se queixa a ele, do que responde às palavras dos homens, porque é verdade que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho e em visão durante a noite, mesmo quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem nas suas camas. Ele pode falar aos ouvidos dele e aterrorizá-los com advertências, para prevenir os homens das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. O homem pode castigar no leito de dor com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê a sua carne, os seus ossos, que já não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e a sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como medidor entre mil, que diga ao homem o que é certo ao seu respeito, para que lhe seja favorável a dizer, poupa-o para descer a cova, encontre o resgate para ele. Então a sua carne se renova diante ao ser como de criança, e ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o seu rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição do justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci para o que era certo. Mas ele não lhe deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impediu-o de descer a cova. E eu viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas aos homens 2 a 3 vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de refugia sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me, fique em silêncio, eu falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. O apóstolo Paulo ainda continua falando dos ministros da nova aliança, ele fala também da glória da nova aliança. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não seja o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o nosso ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, pois o que outrora foi glorificado agora não tem glória, nem em comparação com o que foi com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muito confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ela é removida. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, ali é a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Muito obrigado pela tua companhia, aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica e que a graça e a paz do Senhor alcance o teu coração. Até lá, se Deus assim nos permitir.